Gente, eu falei que a gente estava com um time completo aqui nesse começo de Entre Nós, camisa 9, camisa 10, camisa 11. Então vamos chamar os próximos. Juliana Rosa já está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde para você, Ju. Tudo bom, Dri? Boa tarde. Boa tarde, Tudo. Boa Renan. tarde. Boa tarde aí para os nossos ouvintes, telespectadores. E Rodrigo Orengo já está com a gente aqui direto de Brasília também. Cadê você, Orengo? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Prazer falar com vocês, Juliana, Renan. Vamos Estamos lá, juntos, vamos muitos seguir assuntos falando. aqui em Brasília. Ah, joia. Vamos seguir falando de inflação e a super quarta, já que eu citei aqui. Hoje, no final do dia, a gente vai saber o que está anunciado, na verdade, a confirmação do que está anunciado, que a taxa básica de juros da economia deve subir para 13,25. Começa por você, Ju. Saiu agora a decisão de juros já nos Estados Unidos. Hoje, super quarta, então, o Banco Central americano manteve a taxa de juros em 4,5% e a nossa taxa, a decisão sai por volta de 6,5 da tarde, deve subir para 13,25%. Então, vai ter uma distância maior entre os juros nos Estados Unidos e os juros aqui no Brasil. Esse é um dos motivos que podem ajudar o dólar a ficar mais baixo, porque quando a gente paga um juro maior, se afasta do juro americano, isso tende a atrair mais estrangeiros em busca de rentabilidade. O dólar está abaixo de 5,90, continua, está 5,88, junto com esse início aí de mandato do Trump, um movimento que já vem acontecendo também. Agora, o nosso Banco Central, ele tem um papel duro, que é a discussão hoje, que é qual é o limite de subir juro e derrubar demais a economia. Porque também se a economia entra num buraco, foi o que aconteceu em dezembro. Ele deu uma pancada no juro, o clima de desconfiança com o futuro era tão grande que, ainda assim, continuou saindo dinheiro do país, né? E aí ele teve que fazer vários leilões para poder segurar o dólar. Então, tem essa discussão de o Banco Central ter o cuidado de jogar a água fora da bacia sem jogar a criança junto. Então, nesse momento, o Banco Central ele não tem muito para onde correr. Ele mesmo já avisou que iria aumentar juros em janeiro e março. Já avisou em dezembro que faria esses dois aumentos de pelo menos 1 ponto percentual para poder contribuir no aumento de confiança, naquele momento em que havia uma desconfiança em relação ao compromisso com as contas públicas. O Banco Central se antecipou e, com a mudança de presidência, é um presidente, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, eles decidiram, e o Galípolo já como diretor, todos eles votaram por antecipar essa decisão de janeiro. Agora, o Banco Central, ele tenta ganhar tempo, porque o ideal para puxar a inflação para baixo é que, junto com o juro, o governo ajude, começando a segurar, puxar o freio de mão no ritmo de crescimento do gasto público, que é isso que vai fazer a economia desacelerar sem jogar a criança junto da água na hora que for lutar ali contra a queda da inflação. Então, a grande dúvida hoje é se o Banco Central vai dar alguma sinalização para depois de março, porque o mercado financeiro acha que maio vai continuar subindo e o juro vai chegar a 15%. Então, O tom, né? O tom dessa ata depois da decisão que a gente já sabe que está anunciada, que é subir 1 ponto percentual. Exatamente, vamos ficar de olho nisso, porque vai ser importante. O Banco Central já deixou claro em dezembro, ele escreveu claramente que ele precisou ser mais agressivo para dar um choque de credibilidade enquanto o governo não fazia sua parte no fiscal. Então, ganhando tempo para ver se o governo faz e ele não precisa ir tão longe, né?